estudar um tema que é muito, muito legal, vocês vão gostar, tenho certeza. Vamos falar aí das duas mulheres que aparecem no Apocalipse, daqui a pouquinho a gente já vai introduzir o tema. Mas antes da gente começar, eu queria fazer um convite para você. Nós colocamos lá no grupo, né? No nosso grupo, mas eu queria reforçar aqui, mais uma vez, presencialmente aqui para vocês, que na quarta-feira agora, no dia 26, às 7h30 da noite, nós teremos uma edição, vamos dizer assim, uma aula extra, né? Uma aula especial, só sobre o assunto do sábado, porque a semana passada foi apresentado esse tópico, o selo de Deus e a marca da besta, e algumas pessoas nos pediram informações adicionais. Então, ao invés de mandar lá no grupo ou de responder apenas para essas pessoas, nós decidimos fazer, então, uma aula extra para todos aqueles que tiverem interesse. Então, por favor, coloque aí na sua agenda, se você puder participar conosco, será bem legal, vai ser uma aula diferente. Nós iremos apresentar o tema de forma resumida, 40, 45 minutos, e os últimos 45 minutos, será 1h30, nós iremos deixar, então, para você fazer perguntas que você achar que deve fazer, não só sobre o sábado, mas sobre os temas que nós temos tratado aqui. Então, será uma aula diferente, uma aula de bate-papo, né? Não vai ser unilateral, como nós temos feito. Primeiro a gente apresenta o tema, depois a gente já vai abrir. E você vai poder lá abrir seu microfone, fazer suas considerações e ficar à vontade para conversarmos juntos aí sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, nós esperamos vocês também na quarta-feira, às 7h30. Então, para a gente começar agora a nossa matéria de hoje, a aula de hoje, eu vou pedir para que vocês, por favor, fechem os olhos, se puderem, que nós vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, muito obrigado porque durante a semana o Senhor nos protegeu e mais uma vez abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra. Que o Senhor seja exaltado nessa tarde através do estudo da Tua palavra, que o estudo do Apocalipse nos seja iluminador, possa tirar as escamas que existem em nossos olhos, a dureza, quebra a dureza do nosso coração, para que haja uma conversão verdadeira aqui em nosso meio nessa tarde. Dá-nos, por favor, a Tua paz, abençoa o William, que irá explanar o tema dessa tarde. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. William, então, por favor, a palavra é sua nesse momento. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam felizes na presença de Deus nessa tarde. Hoje o dia foi um pouco mais agradável, né? Que abriu o sol. Não sei como foi na sua cidade, mas aqui estava muito frio e hoje abriu um pouco de sol, então estamos mais felizes hoje, graças a Deus, por conta que deu um alívio aí nesse frio aí, né? Eu espero que todos estejam bem e que estejam ansiosos para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar, nós temos um tema todo especial, como temos nas outras aulas. Hoje é a aula 11, e nós vamos estudar, como o Eduardo falou, vamos estudar sobre duas mulheres que tem no livro do Apocalipse. É um tema bem importante, é um tema que vai mostrar para a gente continuar as revelações das profecias, e nós vamos compreender alguns aspectos importantes para os dias em que vivemos. Então eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Espero que vocês estejam com a sua Bíblia posta. Eu estou com a minha aqui, ó. Espero que você esteja com a sua Bíblia. Se não estiver, nós vamos mostrar aqui todos os versículos que serão lidos nessa tarde. Eu vou estudá-los aqui na aula de hoje. Eu vou aqui colocar para vocês. Vou compartilhar a tela. Espero esperar um minuto para aparecer para todos. Isso, agora abriu aí. Duas mulheres no Apocalipse é o tema de hoje. Então nós vamos ver aí, como o tema já diz, duas mulheres. E uma mulher está no capítulo 12 de Apocalipse e a outra está no capítulo 17 de Apocalipse, tá? Nós não vai dar para estudar todos esses capítulos, né? Porque tem muitos detalhes, principalmente o capítulo 17 tem detalhes ali muito profundos e até difíceis de entender, né? Que precisa de muito estudo, muita dedicação, mas a gente vai entender as ideias principais a respeito dessas duas mulheres, as características de cada uma delas, tá? Então, existe uma mulher pura no capítulo 12 e uma mulher prostituta, meretriz, conforme diz o próprio Apocalipse 17, tá bom? Na semana passada, nós vimos um pouco dessa questão que há no Apocalipse, que são símbolos opostos. Dentro do Apocalipse, João ele usa muito ali, baseado nas revelações que Deus deu a ele, símbolos que se opõem.
Por exemplo, na semana passada o Marquinhos explicou sobre o selo de Deus que está em oposição à marca da besta. Então, para a gente compreender a marca da besta, a gente tem que compreender o que é a marca ou selo de Deus. Então, um assunto que faz oposição ao outro nos ajuda a compreender melhor, tá bom? Nós temos no Apocalipse um cordeiro, que é Jesus, e temos o dragão, que é Satanás, que eles estão ali em constante oposição. Temos também uma trindade celestial, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mencionado desde o capítulo 1 no livro do Apocalipse. E temos uma trindade do mal, que o Carlos Eduardo já explicou, acho que na aula 9 ou 10, acho que foi na aula 10, se eu não me engano, ele falou ali sobre a trindade do mal, que é formada pelo dragão, que é o diabo, a besta, a primeira besta, e a segunda besta, que também é chamada de falso profeta. Então nós vemos a trindade do mal se opondo à trindade de Deus. Isso está lá no livro do Apocalipse. Temos também 3 anjos no Apocalipse, no capítulo 14. Ali a gente vê 3 anjos com 3 mensagens. 3 anjos vindo da parte de Deus. E temos também, no capítulo 16 de Apocalipse, 3 espíritos imundos vindo ali da parte de Satanás, lógico, né? E hoje nós vamos estudar sobre a mulher pura e uma mulher prostituta. Ou seja, essas mulheres estão ali em oposição. Uma vem da parte de Deus e a outra não. Uma é prostituída e a outra é uma mulher santa. Tá bom? Então, no Apocalipse tem muito dessas oposições e hoje vamos estudar mais uma delas. Eu vou começar, então, explicando a partir do conceito do que é mulher no Apocalipse. Antes da gente ler a respeito da mulher pura, que vai ser a primeira, e depois vamos olhar a mulher prostituta, hoje nós vamos entender o que é mulher no Apocalipse. Mulher é um símbolo, então vamos lá. Diz assim, em 2 Coríntios 11, 2, olha como Paulo ele nos coloca aqui a relação entre Deus e o seu povo. Ele diz assim, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Percebam aí que Deus quer nos apresentar como a virgem pura, como a mulher. Então aí diz no texto que Cristo é o esposo e a igreja, o seu povo, é a mulher de Deus. A esposa de Deus é o seu povo, a sua igreja. Claramente, Paulo usa essa linguagem para nós entendermos o relacionamento entre Deus e o seu povo. Cristo é o esposo e nós somos a esposa de Cristo. Esse é um conceito básico, não apenas no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. Eu vou ler mais um texto do Novo Testamento. Em Efésios 5, 25, Paulo diz assim, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui Paulo, nesse contexto, ele está exortando os homens, os esposos, a amarem as suas esposas. E ele compara a relação entre Cristo e a sua igreja, entre o seu povo. Então, a igreja de Cristo claramente é apresentada na Bíblia como a esposa, a mulher de Cristo. Então, assim como Cristo ama a sua igreja, ama a sua mulher, os maridos devem amar as suas esposas. Então, quando nós lemos no Apocalipse o símbolo mulher, mulher representa o quê? Igreja. Isso há vários e vários textos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, Deus sempre usando essa relação, dizendo que a igreja é a esposa, a mulher de Cristo. Vamos ver aqui 2 textos no Velho Testamento. Isaías 54, 5, um texto muito bonito, lá diz assim, porque o teu Criador é o teu marido. Olha, tem texto mais claro que esse. A relação, a igreja de Deus, o povo de Deus, é tratado na Bíblia como esposa, como mulher. Só que quando a igreja de Deus, ela não segue os caminhos de Deus, quando ela desobedece a Deus, quando ela procura os ídolos, quando ela adora outro Deus ao contrário do Deus verdadeiro, isso na Bíblia se chama o quê? Adultério. Isso é adultério. Várias e várias vezes, principalmente no Velho Testamento, há essa relação Deus chamando a sua esposa, a sua igreja, o seu povo de mulher adúltera. Olha esse texto aqui em Jeremias 3:20. Diz assim, mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Então, quando a igreja de Deus está firme nos seus caminhos e não está ali seguindo a sua aliança, Deus fala, olha, eu sou seu marido e você é minha esposa. Quando há uma traição, um adultério espiritual,
Ali Deus fala, ó, vocês são infiéis, vocês são adúlteros. Deu para entender? Então, a igreja de Deus, a igreja é sempre mulher na Bíblia. É sempre representada pela mulher. Então, quando nós vamos a Apocalipse 12 e Apocalipse 17, nós temos ali duas mulheres. Uma mulher pura, santa, e uma mulher prostituta. A mulher pura, pela lógica do Novo e do Velho Testamento, onde apresenta a relação entre Deus e o seu povo com a relação marido e mulher, logicamente essa igreja, essa mulher pura, representa a igreja de Deus, seguindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. A mulher pura, que segue a vontade de Deus, é a igreja verdadeira. Só que em Apocalipse 17, nós temos uma igreja prostituta, uma igreja meretriz, ou seja, uma igreja que traiu a Deus. Percebam aí? Isso é condenável a Deus, é um rompimento da aliança. Então, há duas mulheres no Apocalipse, há duas igrejas, uma igreja pura e santa e uma igreja prostituída, uma igreja apostatada. Amigos, esse conceito da aula de hoje é um conceito tanto quanto difícil de ser aceito. Não que ele seja difícil de ser compreendido, porque na Bíblia só há dois caminhos, só a verdade e a mentira. Tem um caminho largo e um caminho estreito. Só há dois lados. Mas hoje, na sociedade relativista a qual nós nos encontramos, nós vemos ali que nessa nossa sociedade que é difícil as pessoas aceitarem o conceito de verdade e mentira, de que existe uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Se você disser isso em qualquer lugar, as pessoas vão falar, nossa, mas não pode, todo mundo é verdadeiro, como é que pode? Todo mundo fala em nome de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. Eu já disse em outros momentos, e os meus amigos também já falaram, o Du e o Marquinhos, de que, apesar de terem dois caminhos, de existirem igrejas verdadeiras, existir igreja verdadeira e igreja falsa, Deus aceita a adoração dessas pessoas que estão ali na ignorância, que não sabem a verdade. Deus aceita essa adoração, mas na Bíblia claramente há dois caminhos: a igreja verdadeira e a igreja falsa. É isso que nós vamos ver aqui no estudo de hoje. Apesar do estudo de hoje não ser, digamos assim, politicamente correto, porque hoje não é politicamente correto dizer a verdade, dizer que é o certo ou errado, eu vou ter que dizer para vocês. Porque eu poderia aqui apresentar a mentira, mas eu prefiro falar a verdade, porque a mentira já tem muita gente falando e eu não quero competir com outros por aí. Então eu vou apresentar para vocês o que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz que há uma mulher verdadeira e uma mulher falsa, tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir aqui a Bíblia então em Apocalipse 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós vamos ver a mulher pura, a primeira mulher. E diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Olha essa visão aqui de João, amigos. Nós vemos aqui uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. E essa mulher está grávida, está sentindo dores de parto. Logicamente, essa visão que João recebeu de Deus é uma visão simbólica. Por que é uma visão simbólica? Eu já falei isso em outro momento, e eu volto a repetir aqui agora. Quando há algo na profecia, nas visões dos profetas apocalípticos, que são visões muito diferente da nossa realidade, que não se encaixa no que nós costumamos ver por aí, isso é um simbolismo, tá bom? Esse é um meio de interpretar. 99% das vezes, quando uma cena ali é mostrada muito diferente da nossa realidade, aquilo é simbólico, não é literal. E aqui nós vemos aí, vocês já viram na rua uma mulher vestida do sol? Alguém já viu? Eu nunca vi, não dá para ver, né? O sol é muito grande, é muito maior do que uma mulher. E uma mulher com a lua debaixo dos pés, isso não existe. Isso é uma mulher simbólica. E ainda mais com uma coroa com 12 estrelas. Né? Isso é tudo simbolismo, tá bom? Então nós temos que entender esse simbolismo. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco aqui. Mulher em profecia, eu já li alguns textos aí no Novo e no Velho Testamento, que representa a igreja, tá? Uma mulher vestida do sol. Vestida do sol significa, a própria Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo.
Jesus é o sol da justiça, conforme texto que nós vemos lá em Malaquias. Jesus é o sol da justiça. Então, essa mulher vestida do sol, ela está revestida de Cristo, da luz que vem de Deus, que vem do próprio Cristo, da divindade. Deus se manifesta nessa igreja, essa é uma igreja pura, santa. E aí ela tem a lua debaixo dos pés. Esse simbolismo da lua é um pouco mais complicado de nós entendermos, mas eu vou tentar explicar aqui de uma maneira mais simples. A lua, irmãos, amigos, ela não tem luz própria. A luz da lua é um reflexo da luz do sol. O que pode representar essa lua aqui, nessa visão aqui que João recebeu sobre essa igreja? Essa lua que está revestida de Cristo, do sol que é Cristo, que é a luz, ela está com a lua debaixo dos pés. Ou seja, a sua base, o seu fundamento se ancora no quê? No Velho Testamento, naqueles rituais que eram onde se praticava o sacrifício de animais, que eram uma sombra do Cristo que viria. Então, essa igreja, ela é revestida de Cristo, o Cristo do Novo Testamento, mas ela também se baseia nas profecias do Velho Testamento, que apontavam a primeira vinda do Messias. Por isso que ela está com os pés sobre a lua. E a coroa de 12 estrelas que ela tem sobre a cabeça? 12, na Bíblia, é o número do povo de Deus. 12 é o número das tribos de Israel, por exemplo. 12 é o número dos apóstolos. Então, percebam que 12 na Bíblia é sempre uma referência ao povo de Deus, tá bom? Então, essa é a igreja, ela é o povo de Deus. E do povo de Deus, conforme profecias no Velho Testamento, profecias dadas, inclusive, lá no Éden. O Marquinhos já mencionou, se eu não me engano, no estudo 2 ou 3, ele falou sobre isso, sobre a questão da profecia que foi dada em Gênesis para Adão e Eva, que da descendência da mulher viria o Messias, o Salvador. E essa mulher grávida é uma referência clara a Jesus que nasceria a partir da igreja de Deus. Então, a partir da igreja de Deus, a partir do povo de Deus, viria o Messias, e a mulher deu à luz ao Messias. Jesus vem da linhagem da mulher, da linhagem da igreja, do povo de Deus. Jesus veio da tribo de Judá, ou seja, Jesus veio do povo de Deus, do Messias, conforme as profecias diziam no Velho Testamento. Então, essa mulher é uma representação clara e inequívoca da igreja de Deus, do povo de Deus. Eu vou mostrar agora um pouco mais aqui no versículo 3, falando sobre essa mulher. Vamos ver a descrição aqui. Apocalipse 12, do 3 ao 6. Olha a sequência da visão aqui que João teve. Ele diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela a sustente durante dos 1.260 dias. Agora, talvez você esteja um pouco preocupado, porque agora começou a complicar mais. Talvez você esteja pensando assim, a mulher, eu entendi que essa mulher é a igreja de Deus, ok, normal. Mas vamos lá. Pode parecer um pouco difícil, mas muitos desses símbolos que acabamos de ler, nós já estudamos. Quem que é o dragão na Bíblia? Quem que é o dragão? A gente já viu isso. Eu vou ler o texto daqui a pouco, mas a gente já viu quem é o dragão. O dragão é quem? É Satanás. Então, primeiro João vê uma mulher e agora ele vê um dragão. E esse dragão, que é Satanás, ele faz o quê? Ele persegue a mulher. Ele persegue a Jesus quando Jesus nasce. Lembram que por meio de Herodes ali houve um decreto para que matasse Jesus. Então, diz aí que ele tentou devorar o filho quando nascesse, e isso se cumpriu realmente. E aí depois diz que após Jesus ser arrebatado para o céu, para o seu trono no céu, e esse que foi arrebatado, o filho que foi para o céu é Jesus, é claramente aí, né? Fica muito óbvio essa questão. Após Jesus ir para o céu, o que acontece? A mulher, que é a igreja, o povo de Deus, foge para o deserto, e lá no deserto, que é um deserto simbólico, um lugar
não habitado, estava fugindo da perseguição, Deus preparou um lugar nesse deserto para que a igreja de Deus, o povo de Deus, fosse sustentado. E qual foi o período que foi sustentada a igreja de Deus? Durante 1260 dias. Já estudamos isso na profecia, que um dia em profecia, segundo a leitura que fizemos no Velho Testamento, nas profecias de Daniel, que um dia é um ano em profecia. Então, 1260 dias são 1260 anos. Então, após Jesus ir para o céu, presta atenção nesse detalhe, eu vou repetir. Após o Filho, Jesus ser arrebatado para o céu e ficar no seu trono ao lado do Pai no céu, a igreja de Deus, a mulher foi perseguida durante 1260 anos. Quando eu leio esse trecho, e eu já estudei as profecias de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, que estudamos com bastante detalhes ali, nós já vimos esse termo 1260 anos. A gente já estudou sobre isso. Quem promoveu a perseguição de 1260 anos? Foi o poder papal. Roma papal perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos, conforme a profecia. Essa profecia que João dá aqui, ela já tinha sido mencionada por Daniel. Então, essa mulher que João vê sendo perseguida é o mesmo povo de Deus que foi perseguido pelo poder papal lá em Daniel 7. Então, João, quando recebeu essa visão, ele entendeu essa parte aqui. Ele entendeu que a mulher é o povo de Deus que seria perseguido por esse poder que viria, que era o poder de Roma papal. E quem é o dragão vermelho? Vamos lá. O dragão vermelho, Apocalipse 12:9, já estudamos sobre isso. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, claramente o texto, ele é óbvio. Jesus tem uma igreja, tem uma mulher, a igreja verdadeira, e agora nós vemos o diabo, o dragão, perseguindo essa mulher. E essa mulher, ela é tanto simbólica que aqui a gente vê um dragão perseguindo uma mulher. Isso é um simbolismo, não pode ser literal. O literal é a interpretação disso. A perseguição é literal. Então, Satanás, que é o dragão, ele usou elementos da terra, poderes da terra, para perseguir a sua igreja. E essa perseguição durou 1260 anos, foi a perseguição do poder papal. Mas aí, se você vai a algumas interpretações, e aqui eu vou ser claro, sem ofender os católicos, mas a interpretação da teologia católica, eles vão ler esse mesmo texto e eles vão dizer, essa mulher aí, vestida do sol, é Maria. Mas desculpem, se a gente lê o contexto bíblico, tanto das profecias de Daniel, e a gente vê que Daniel tem uma ligação com o Apocalipse, Maria não se encaixa em nada nessa simbologia. O único elemento que se encaixa é que essa mulher, ela estava grávida e deu filho a Jesus. É só isso, mas não tem mais nenhum outro detalhe. Vamos lá, vamos aqui ver. Olha como claramente essa visão é simbólica. Essa mulher é uma mulher fora do comum, como eu disse, é uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Então é claramente uma visão simbólica, não é uma visão literal. Tudo bem? Vamos lá, ponto 2. Olha como é uma visão simbólica. Eu já disse isso. Um dragão perseguindo uma mulher. Que mulher... Se essa mulher aqui fosse Maria, ou seja, uma mulher literal, algum dragão saiu correndo atrás de Maria por aí na história bíblica? Você viu isso lá nos evangelhos? Em Mateus, Marcos, Lucas, João? Alguém mencionou isso? Paulo mencionou isso em algum momento, de que um dragão literal perseguiu a mulher? Não, porque se a mulher é literal, o dragão também tem que ser literal. Dá para entender isso? Então, a mulher é símbolo da igreja de Deus e o dragão também é um símbolo. Terceiro ponto. A mulher foge para o deserto e é perseguida por 1260 anos após Jesus ir para o céu. Na Bíblia não tem nenhum texto e nem na história da humanidade, nos livros históricos do primeiro século, nenhum historiador diz em nenhum lugar que Maria foi perseguida por 1260 dias literais. Tem que ser dias literais, né? Nesse caso aqui, se uma pessoa que entenda que seja Maria. A gente respeita as interpretações, mas não cabe no contexto bíblico. Maria não foi para o deserto, Maria não ficou lá em algum deserto literal e por 1260 dias por conta de alguma perseguição. Isso não aconteceu na história da vida de Maria. Então não se encaixa com Maria. Pelo contrário, 1260 dias se encaixa na perseguição que foi
demonstrada, que foi revelada já lá em Daniel capítulo 7, que o chifre pequeno faria contra o povo de Deus. Então, essa mulher só pode representar o povo de Deus. Um outro ponto, se a mulher de Apocalipse 12 fosse literal, ou seja, se fosse Maria, a mulher de Apocalipse 17 deveria ser também literal. A mulher de Apocalipse 17 é uma prostituta, uma meretriz. Então, se Maria ela é literal, a outra mulher também tem que ser literal. Essa é a lógica, porque as duas estão em oposição. Assim como o selo de Deus está em oposição à marca da besta, a mulher de Apocalipse 12, a mulher verdadeira, está em oposição à mulher de Apocalipse 17. Então, se uma fosse literal, a outra deveria ser também. Então, se Maria fosse a mulher do capítulo 12, a mulher pura, quem seria a mulher de Apocalipse 17? Maria Madalena? Mas Maria do Madalena se arrependeu, então não poderia ser ela. Isso é uma coisa ilógica. O Apocalipse lida com símbolos, não com coisas literais. Literais são os evangelhos. Ali é literal, mas aqui no Apocalipse, o Apocalipse é diferente por conta disso, porque ele é símbolos, e nós precisamos interpretar os símbolos. E mulher na Bíblia significa igreja de Deus, está muito claro isso, tá bom? Vamos lá. Mulher, igreja no deserto por 1260 anos. Apocalipse 12, 6, nós acabamos de ler aí, diz assim, que a mulher fugiu para o deserto, onde havia Deus lhe preparado lugar para que nela sustentasse durante 1260 dias. Essa profecia nós já vimos, como eu mencionei, em Daniel 7, e também é mencionada em Apocalipse 13. O dragão fez perseguição de 1260 anos contra a mulher, contra a igreja de Deus. E essa perseguição foi a perseguição que aconteceu na Idade Média, que foi mencionada em Daniel 7. O chifre pequeno perseguiu a igreja de Deus, o povo de Deus. O dragão, então, fez uma parceria com o chifre pequeno, com a besta do mar, que é o mesmo poder, para perseguir o povo de Deus. E já vimos que o chifre pequeno é um poder político-religioso que influenciou as nações para perseguir a igreja de Deus. E esse período foi conhecido como o período da Inquisição, da Idade Média, entre 538, onde ali o poder papal recebeu a sua autoridade política, até 1798, quando Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa e tirou o poder político da Igreja Romana. Esse período de 1260 anos é o cumprimento exato da profecia. Deus já tinha anunciado aos seus servos, os profetas, que a igreja de Deus, a mulher de Cristo, passaria por um período longo de perseguição. E isso se cumpriu perfeitamente conforme o calendário profético. Louvado seja Deus, porque Deus ele sabe o futuro e ele anuncia aos seus servos o futuro. Mas aí, após essa perseguição, Jesus, olha o que acontece. Jesus, voltem aqui, eu vou voltar para explicar para vocês. Jesus foi para o céu, ele foi arrebatado para o céu e começou a perseguição de 1260 anos. Começou não, né? Ao longo da história, teve a perseguição de 1260 anos, que começou no ano 538. Após 1798, após essa perseguição, olha o que diz no versículo 17 de Apocalipse. Após 1260 anos, diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Para tudo. Eu vou precisar explicar isso aqui com bastante calma para vocês precisam entender. Após 1798, eu vou voltar aqui o slide, após o fim da Inquisição, o fim da Idade Média, quando Napoleão Bonaparte prendeu o Papa e a igreja perdeu seu poder político momentâneo, o que aconteceu na profecia, na sequência dos versos, nos dizem, Apocalipse 12, 17, que ficaria um restante, um remanescente. Remanescente é o resto, é o que sobra. Sobrou uma semente da mulher, ou seja, um grupo pequeno de pessoas fiéis da igreja de Deus que fazem o quê? Que guardam os mandamentos de Deus. Até então, a linguagem que foi usada era de perseguição contra a mulher. A mulher está sendo perseguida, a mulher está sendo perseguida, a mulher está sendo perseguida, ou seja, a igreja está sendo perseguida. Quando a gente chega após 1798, sobra um remanescente da mulher, ou seja, um pouquinho de pessoas. E tem uma característica: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Eu vou voltar daqui a pouco falar sobre esses tópicos no final do estudo, mas vamos seguir aí. Guarda essas características. O remanescente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então nós vemos aqui algumas guerras contra a mulher em Apocalipse 12. O dragão queria devorar o filho da mulher, Jesus, quando ele nasceu. Saiu um decreto ali para matar todas as crianças. E Jesus foi perseguido ali como criança para não cumprir a sua missão. Depois o dragão persegue a mulher igreja por 1.260 anos. Acabaram-se os 1.260 anos, o período da Idade Média. Acontece uma outra perseguição. Diz aqui que o dragão agora ele está irado contra o remanescente da mulher, o restante do que sobra do povo de Deus. Vamos parar aqui um pouco para analisar. Se fosse Maria literal, como que pode ser o resto de Maria, o restante de Maria? Não faz sentido, tá bom? Mas é só um detalhe. Vamos lá. Após 1798, o dragão começa uma nova perseguição. E agora a perseguição é contra o restante, o remanescente da mulher. Mas vamos agora dar uma pausa aqui na mulher verdadeira e vamos para a mulher prostituta. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, esse texto é longo, então acompanhe com muita atenção. Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E convindo a sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Ó, novamente deserto, presta atenção. Ligação entre Apocalipse 12 e Apocalipse 17. E vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Continuação. Acha-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Agora, amigos, essa visão é um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, mas é possível entendê-la. Nós vamos ver aqui, nessa visão, vou fazer um resumo aqui dessa mulher. Então, nós vemos aqui uma meretriz, uma prostituta, montada em um animal vermelho. Tá? Essa imagem aqui mostra isso claramente. Ela tem um cálice na mão. E ela está toda adornada de ouro. E ela é chamada de meretriz, de prostituta. E fala que ela se prostituiu com os reis da terra. Então, é claramente aqui uma igreja o quê? Falsa. Em Apocalipse 12 temos uma igreja verdadeira. E aqui temos uma igreja falsa. Mas vamos entender um pouco mais. Aqui um resumo sobre essa grande meretriz, que a gente acabou de ler a visão. Vamos lá. Ela está sentada sobre águas. Ela está adornada de ouro e pedras preciosas. Ela se prostituiu. Se ela é uma prostituta, ela precisa ter se prostituído com alguém, vendido o seu corpo para alguém. E para ela vender o seu corpo para quem? Para os reis da terra. Ela se prostituiu com os reis da terra. Ela embebedou com vinho os moradores da terra. E ela tem um cálice na mão. Ela está segurando um cálice de vinho na mão. Na testa dela está escrito o quê? Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, as abominações que tem na terra, ela é a mãe. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Então, o povo de Deus que foi perseguido e morto, ela está bêbada. Ou seja, ela matou muita gente, porque ela está bêbada com sangue, é porque ela tomou muito sangue. E ela está montada em uma besta vermelha. Então, vamos ver aqui, vamos tentar interpretar esses símbolos, dessa visão aí, um tanto
quanto cheia de detalhes. Tem muito detalhe, eu concordo, mas é possível entender. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui cada ponto, um por um. Eu quero muito a sua atenção agora. Então, nós temos aqui nessa visão de Apocalipse 17, uma o quê? Meretriz, ou seja, uma prostituta. E essa prostituta representa uma igreja o quê? Apostatada. Uma igreja que até foi verdadeira, mas que hoje na profecia é uma igreja falsa. Uma igreja que prega mentira, que não é uma igreja que serve a Deus. Ela está sentada sobre muitas águas. Nós já vimos isso em outros estudos. Água em profecias, conforme Apocalipse 17:15, são povos e nações. Ou seja, essa mulher apostatada, ela domina os povos, ela é influenciada, ela influencia os povos e as nações da terra, já que ela está assentada sobre essas águas. Vamos mais. Essa mulher, essa igreja apostatada, ela está adornada de ouro e pedras preciosas. Imaginem, uma mulher cheia de ouro é uma mulher o quê? Rica. Então, essa mulher, ela cheia de ouro representa uma mulher rica. Ou seja, é uma igreja apostatada que tem influência sobre as nações e ela é uma mulher, uma igreja rica. Já estão aí tentando interpretar quem poderia ser? Vamos lá. Ela se prostituiu com os reis da terra, essa mulher. Então ela vende o seu corpo para os reis da terra. Para quê? Para manter o seu poder, para manter a sua pose, o seu dinheiro, o seu ouro, para manter a sua posição. O que ela faz? Ela se prostitui com os reis da terra. Então diz claramente o texto aí, o texto diz isso. Então, isso, o que representa os reis da terra? Reis da terra são a política da terra, os políticos. Isso João entendeu muito bem. No tempo de João, existiam reis, não tinham presidentes, governadores, vereadores, prefeitos, como no nosso tempo. No tempo de João eram reis. Então, quando João vê isso e fala, olha, ela se prostituiu com os reis da terra, João está entendendo o que são reis da terra. São os políticos. Então, essa mulher, ela se mistura com a política. Amigos, toda vez que a política se mistura com a religião, é sempre um grande problema. Não é coisa boa a política se misturar com a religião. Então, é isso que aconteceu aqui com a meretriz. E talvez seja por isso que ela se apostatou. Por querer ter o seu poder, ela se une com a política e aí ela se torna uma mulher apóstata. Quinto ponto. Ela embebedou com vinho os moradores da terra. E ela tem um cálice na mão. Vinho, amigos, na Bíblia, significa doutrinas falsas. Há uma doutrina verdadeira e há doutrinas falsas, há tradições falsas. Nos evangelhos é muito falado sobre isso. Então, vinho representa doutrinas falsas que são pregadas. E essa mulher, ela embebeda. Só pode ser coisa falsa, porque coisa de Deus não causa embriaguez. As coisas de Deus não. As coisas de Deus são puras. As doutrinas do céu são puras, são santas, causam lucidez, causam um sentimento bom de compreensão da palavra. O que traz embriaguez são coisas que não vêm da parte de Deus. Então, esse vinho representa doutrinas falsas, que ela propaga por aí e todos aceitam como se fosse verdade. Sexto ponto, ela está embriagada com o sangue dos santos. Então, essa mulher apóstata, uma das coisas que fazem ela apóstata, olha lá, nós temos que ela se mistura com a política, ela tem doutrinas falsas e ela também perseguiu o povo de Deus e derramou muito sangue. Causa perseguição. Então, quem não faz parte da minha igreja, da minha religião, eu vou perseguir. Isso a gente viu, irmãos. Onde? Na Idade Média. A gente viu essa perseguição. Quem não era da igreja romana era claramente perseguido. Os pais do protestantismo, todos eles foram perseguidos. Lutero, Zwinglio, todos os grandes homens, Jerônimo, todos eles foram perseguidos porque não concordavam com as doutrinas falsas que tinham em Roma. Sétimo ponto e último aqui. Na testa, sétimo e oitavo vai ter. Sétimo, na testa estava escrito Babilônia, a mãe das meretrizes. O que representa, está escrito na testa Babilônia, a mãe das meretrizes? Babilônia é um símbolo, porque Babilônia, a cidade de Babilônia não existe mais. Foi destruída, lá lembra na profecia de Daniel 7, a Medopérsia invadiu a Babilônia e o Império Babilônico foi destruído, não existe mais Babilônia. Então essa Babilônia aqui claramente é uma Babilônia simbólica, é uma representação do que Babilônia do Velho Testamento representava. Oitavo ponto. Ela estava montada em uma besta vermelha, essa mulher.
O que representa estar sentada sobre uma besta vermelha? Nós vamos ver esses dois pontos agora. Babilônia e uma besta vermelha. Vamos lá. Primeiro ponto. Apocalipse 12, 3 diz assim: viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então nós vemos aqui em Apocalipse 12, quando a gente vê a visão sobre a mulher pura, ela é perseguida por um dragão vermelho. Em Apocalipse 17, essa mulher prostituta, ela não é perseguida por um dragão, por uma besta. Não, ela está montada em um dragão, em uma besta, desculpem. E uma besta que também é vermelha. Então percebam as características. Enquanto uma mulher é perseguida por um dragão vermelho, a outra mulher ela tem uma parceria com um animal, com uma besta escarlate. Então vamos ver as características aqui do dragão vermelho. Olha lá em Apocalipse 12, 3. O dragão vermelho, ele tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas, ou seja, 7 coroas na cabeça. Viram aí? Quem é esse dragão de Apocalipse 12, 3? Nós já vimos. Satanás. Satanás é que usou de elementos da terra, de nações, de poderes da terra, para perseguir essa mulher. Mas quem estava por trás dessa perseguição era o próprio dragão. Agora, quando a gente chega em Apocalipse 17, 3, como eu disse, há uma parceria. Essa mulher está montada, essa igreja está montada sobre uma besta também vermelha. E ela tem a mesma característica. Diz aí que essa besta, ela é escarlate, ou seja, vermelha, escarlate é vermelho. Ela também tem 7 cabeças, também tem 10 chifres e ela tem nomes de blasfêmias na sua cabeça. Ou seja, blasfêmia a gente já viu que é querer se colocar no lugar de Deus, que é querer ser como Deus. A gente já falou sobre isso em outros estudos. Então percebam que o dragão vermelho e a besta escarlate são muito parecidas. Ou seja, só existem, há entre os especialistas, entre os teólogos, duas hipóteses, duas possibilidades. A primeira, que eu acho que é a mais lógica, é que aqui o dragão vermelho e a besta escarlate são o mesmo símbolo, é o símbolo de Satanás. Então, nessa interpretação, nessa possibilidade, a mulher pura de Apocalipse 12, ela é perseguida por Satanás. E a mulher prostituta, ela é sustentada por quem? Pelo próprio Satanás. É Satanás que conduz as ações dessa mulher prostituta, porque ela se misturou com a política, porque ela perseguiu os santos a partir disso, porque ela tem doutrinas falsas, pela sua mistura com a política, ela acabou cedendo e tendo doutrinas falsas. Então, tudo isso faz dela e ela persegue o povo de Deus. Então, a besta, essa besta escarlate seria o próprio Satanás guiando as ações dessa mulher. E olha que interessante, essa mulher prostituta, ela está embriagada com o sangue dos santos, ou seja, ela perseguiu o povo de Deus. Ela se embriaga com o sangue dos santos, ela bebe tanto sangue que ela está o quê? Embriagada. E quem que a motivou a fazer isso? A besta escarlate. Então, percebam, o mesmo dragão vermelho que perseguiu a mulher. Então, percebam que uma visão completa a outra. A mulher foi perseguida por outra mulher. Olha, é isso que o Apocalipse está dizendo. Satanás se utilizou de uma mulher, de uma igreja prostituta, para perseguir a igreja de Deus, o povo de Deus. Mas existe uma outra possibilidade que os teólogos colocam, que eu vou apresentar aqui para vocês. Alguns acreditam que essa besta escarlate ela possa ser o símbolo dos Estados Unidos da América. Como já vimos no estudo de Apocalipse 13, que a segunda besta do Apocalipse, a besta que sobe da terra, é os Estados Unidos, que ainda não está agindo, perseguindo, mas será o poder que vai fazer com que os moradores da terra adorem a besta e sigam o que a besta, sigam Roma, adorem a besta papal novamente. Então, alguns acreditam que possa ser ela. É uma possibilidade lógica? É, porque a segunda besta ela vai fazer com que os moradores adorem a primeira besta, que é essa mesma mulher. Mas a primeira possibilidade eu apresento para vocês como sendo a mais coerente nesse momento. O dragão vermelho e a besta escarlate são o mesmo ser que é Satanás.
tá bom? Que ele que conduziu essa igreja prostituta para perseguir o povo de Deus, a igreja verdadeira. Em Apocalipse 17, versículo 5, a gente tem aqui uma declaração sobre o que tem na testa da mulher que nós já lemos. Diz assim: na sua fronte, na sua testa, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora você vai ficar, já deve estar aí um pouco preocupado, né? Acho que eu estou meio confuso, são muitos símbolos, é muita mulher, é muitos elementos, e agora vai colocar a tal da Babilônia como mãe das meretrizes. O que é isso? Vamos lá. Se essa mulher ela é chamada também de Babilônia, a mãe das meretrizes, ela é uma espécie de cafetona, né? Digamos assim. Ela é a mãe das prostitutas, ela é a chefe da zona, digamos assim. Deus usa essa linguagem para explicar aqui para a gente entender. Então, ela é que faz isso. Mas a palavra Babilônia, a cidade de Babilônia, como eu disse, é do Antigo Testamento. Então, nós temos que ir até o Antigo Testamento para compreender quem é Babilônia. Então, vamos lá no Velho Testamento. Houve um império, que foi o primeiro grande império mundial do tempo de Daniel, que a profecia mostra ali claramente, as profecias de Daniel 2, Daniel 7. E esse império babilônico, ele caiu. No dia da sua queda, eles estavam fazendo uma festa. E olha o que diz lá no Velho Testamento, em Daniel 5, 2. Havendo Belsazar, que era o rei da Babilônia, provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Olha o que aconteceu lá na Babilônia. Belsazar, o rei de Babilônia, ele provou o vinho e mandou trazer os vasos de ouro do templo de Jerusalém, do templo de Deus, colocou vinho ali naquele vaso e ele tomou o vinho numa festa promíscua, repleta de mulheres e concubinas. Então eles ali estavam em orgia e usando os cálices que estavam no templo de Jerusalém. Ou seja, houve uma mistura ali do santo com o profano. Misturou algo que era sagrado para tomar vinho, se embebedar e se prostituir com mulheres. Isso, irmãos, significa, amigos, misturar santo com profano. É pegar coisas de Deus e misturar com coisas que não são de Deus. Isso é mistura santo com profano, isso é profanação, isso é pecado, isso é adultério contra Deus. Isso é o que a Babilônia do passado fez. E a Babilônia do presente, da atualidade, também faz. Porque olha que os elementos são os mesmos da profecia de Apocalipse. Olha lá. Olha o que Belsazar fez. Ele provou o vinho e colocou em vasos de ouro. A prostituta, a mulher meretriz de Apocalipse 17, ela também toma vinho e propaga o seu vinho para os moradores da terra. E ela também tem um cálice na mão. E ela está adornada também de ouro, assim como aconteceu lá no Antigo Testamento, na história de Babilônia. Vamos ler mais um texto aqui. Daniel 5, 3 e 4. Diz assim: então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha, além de misturar santo com profano, de misturar orgia com coisas sagradas, elementos do templo de Israel, o que Babilônia fez? Eles adoraram os deuses pagãos. Essa Babilônia, essa meretriz, que é chamada também de Babilônia, ela tem doutrinas falsas com o seu vinho, ela propaga essas doutrinas falsas, a idolatria no meio dela. Ao invés de ela adorar a Deus, aceitar a intercessão de Cristo, que ela faz? Ela segue a intercessão dos santos. E ela diz, olha, vamos adorar tal santo. Então, se você quer casar, você tem que procurar Santo Antônio. Se você quer isso, você procura o santo das causas impossíveis. Tem outro santo para isso, o santo daquilo. E é cheio de santos. Amigos, os santos que estão na igreja romana hoje são os mesmos deuses pagãos da Babilônia. Eles só mudaram de nome. Maria, que é adorada. Desculpa, eu vou ter que falar a verdade. Maria não é Maria. Maria é Astarote. Maria é a deusa Ísis.
são as deusas da Babilônia, do Egito, que eram adoradas lá no passado. Na Babilônia, no Egito, eles adoravam o sol. E qual que é o dia do sol que o Marquinhos apresentou na semana passada? O dia do sol é o domingo, Sunday em inglês. Sunday é o dia do sol. O dia do sol já era adorado tanto no Egito quanto na Babilônia. E essa mulher segue a mesma doutrina, a mesma idolatria da Babilônia. Essa meretriz. E essa mulher se diz mãe. Olha que declaração forte, que é do ano 2000. Eu poderia trazer declarações mais novas, mas eu trouxe essa que ela é bem, bem clara e bem direta, do Joseph Ratzinger. Conhece ele, Papa Bento XVI? Nessa ocasião, ele ainda não era Papa. Hoje ele ainda é Papa, né? Um Papa emérito, um Papa aposentado, mas ele não era Papa, era um cardeal importante. Olha o que ele disse. Deve ser sempre claro quando a expressão igrejas irmãs é usada nesse sentido próprio, que a Igreja Universal, una, santa, católica, apostólica, não é irmã, mas mãe de todas as igrejas particulares. De fato, há apenas uma única igreja. Espera aí. Eu vou voltar aqui a Apocalipse 17. Apocalipse 17. Olha aí na sua Bíblia. Diz aqui no versículo 5 assim, ó. Na sua fronte achava-se escrito um nome, o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha, essa igreja, essa mulher meretriz, ela se diz mãe das meretrizes. Ou seja, essa igreja, ela se coloca como uma única igreja. As outras são as filhas da mãe. E é isso que o Papa Bento XVI está dizendo, assim, ó, existe uma única igreja que é a mãe de todas. Amigos, existe alguma outra igreja aí que diga que ela é a mãe de todas as igrejas? A Igreja Batista diz que é a mãe de todas as igrejas? Não, não diz. A Igreja Assembleia de Deus diz que é a mãe de todas as igrejas? Não diz. A Igreja Presbiteriana diz que é a mãe de todas as igrejas? Eles não dizem isso. A Testemunha de Jeová diz que é a mãe de todas as igrejas? Não diz. Mas a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, diz o quê? Que ela é a mãe de todas as igrejas. E isso é que a profecia diz. Por que essa única igreja diz que ela é a mãe? E por coincidência, essa igreja, ela perseguiu os santos durante 1260 anos, ela bebeu muito sangue, ela tem doutrinas falsas, ela segue os passos de Babilônia, tem uma adoração falsa. Por que será? Porque ela é a igreja prostituta. Eu disse para vocês no começo que eu teria que dizer a verdade, não ia dizer a mentira. Todas as características da igreja meretriz, da igreja falsa, se encaixam na igreja católica apostólica romana. Todas as características. Perseguição, idolatria, se diz mãe, se diz única igreja e mãe de todas. Tudo se encaixa nela. Mas aí você deve estar falando, mas se existe uma mãe que ela é a mãe das meretrizes, que diz Apocalipse 17:5, quem são as filhas? Olha lá, o que é Babilônia? O que representa o sistema babilônico? Na Babilônia, amigos, eles adoravam vários deuses. Eles não seguiam um Deus só. Existia Deus X, Deus Y, tinha todo tipo de Deus lá na Babilônia. Eles adoravam vários deuses. Então, eles tinham uma dificuldade e eles iam procurar um tal Deus. Eles tinham uma outra dificuldade e iam para outro Deus. Esse Deus não resolve, vamos para outro. Eles tinham uma série de ídolos na Babilônia. Era uma confusão religiosa. A palavra Babilônia na Bíblia vem de Babel. Lembram lá da Torre de Babel? Onde houve uma confusão de línguas, em Gênesis 11, houve uma confusão de línguas. Babilônia significa confusão religiosa. Eu gostaria de que você prestasse bem atenção nesse ponto. Babilônia vem de Babel, que é confusão religiosa. Você já percebeu que existem milhares de igrejas cristãs? Tem mais de 30, 40 mil igrejas aí. Rolês, são muitas igrejas. Eu não sei o número exato, mas tem milhares de igrejas. E todas elas dizem que tem a verdade. As igrejas que seguem a mãe são as filhas da mãe. Quem segue as doutrinas da mãe católica, que se diz única e se diz mãe, que segue a idolatria dela, seguindo alguns pontos de sua doutrina, por mais que discorde os outros, mas siga elementos principais, fazem parte desse sistema que na Bíblia é chamado de Babilônia, confusão religiosa, e essa bagunça toda. Se seguem as doutrinas de Roma papal,
Se seguem as doutrinas da mãe, elas são filhas da mãe. Apocalipse 17:5, ele é perfeito nessa descrição. João já tinha recebido de Deus essa visão e deixou claramente ali a mãe das meretrizes. Se tem a mãe, tem as filhas. Isso, nos nossos dias, é chamado de ecumenismo, a união das religiões. Quando você ouvir falar de ecumenismo, você vai ver sempre um ponto. As igrejas precisam se unir. E quem lidera essa união, sabe quem é? É a mãe católica. Pode pesquisar na internet várias notícias sobre ecumenismo. Sempre é a mãe romana que está guiando tudo isso. E Apocalipse 17:9 diz assim, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. O Vaticano, amigos, é conhecido ao longo da história como a cidade das 7 colinas, as 7 montes que cercam Roma. O Vaticano está entre 7 colinas, mais uma evidência de que essa é a igreja apostatada. Agora eu vou terminar aqui agora, já vou mostrar aqui 2 ou 3 textos finais, e aqui já encerro essa participação, voltando ao Apocalipse 12:17 para encerrarmos essa aula. Olha o que diz aqui sobre a mulher verdadeira. Eu vou terminar com a mulher verdadeira. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja verdadeira, o povo de Deus, guarda os mandamentos de Deus. E eles são odiados pelo dragão. O dragão hoje está irado com quem? Com o restante, com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E nós vimos na semana passada quais são os mandamentos de Deus que estão lá claramente em Êxodo 20. Olha Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha, 2 versos que dizem a mesma coisa. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, nesses últimos dias, amigos, que antecedem a volta de Cristo, a igreja pura de Deus tem 2 características. Eles têm a fé em Jesus, o testemunho de Cristo, seguem os passos de Cristo e guardam os mandamentos morais de Deus. Tá claro isso? Precisa de uma explicação maior? Eu acredito que não. 2 textos dentro do Apocalipse dizendo as características da igreja pura. E agora eu termino com o último texto que está lá em Apocalipse 18, versículos 2 e o versículo 4. Eu vou resumir aqui, coloquei os 2 só para a gente ganhar tempo. E diz assim, esse é o último verso que vamos ler. Então exclamou com potente voz dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Olha, esse texto diz que a Babilônia, a confusão religiosa, ela vai cair. Pela pregação da verdade, ela vai cair. E as pessoas vão entender de que há um sistema falso, idólatra, há uma igreja prostituta hoje que continua pregando doutrinas falsas e que influencia outras filhas, outras igrejas. E aí só que tem uma mensagem bonita aqui em Apocalipse, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar de seus flagelos. Amigos, dentro da igreja prostituta, da igreja apostatada, que é a igreja católica romana, e dentro também das suas filhas, que fazem parte desse sistema babilônico, há pessoas verdadeiras, há pessoas sinceras, pessoas que são fiéis a Deus. E vai chegar um momento, aliás, já chegou esse momento que Deus está dizendo para elas assim, ó, retirai-vos dela, povo meu. Essas pessoas são sinceras. Enquanto elas estão lá praticando aquilo que elas não têm um conhecimento profundo, Deus aceita aquilo. Só que a partir do momento que elas têm entendimento das profecias, têm entendimento bíblico sobre a verdade, Deus faz um convite para elas, e é um convite muito forte, é um convite vindo do céu, e diz assim, ó, retirai-vos dela, povo meu. Quando nós falamos aqui de igreja verdadeira, igreja falsa, não é para condenar as pessoas, não. A gente está falando do sistema falso. Porque dentro dessas igrejas diz a Bíblia que tem o quê? Pessoas sinceras. E Deus vai chamar essas pessoas. Tem chamado essas pessoas para sair desse sistema babilônico, desse sistema falso. Essa é a aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido sobre a igreja verdadeira e a igreja falsa, sobre as características e sobre o chamado que Deus tem nesses últimos dias
que ele vai tirar da Babilônia aqueles que são sinceros e são fiéis, são verdadeiros. Eles vão ser iluminados pela palavra de Deus e vão reconhecer que esse sistema é o sistema romano falso, idólatra, apostatado. Que Deus abençoe a cada um. Eu espero que vocês tenham compreendido. Estudo as profecias, tem muitos detalhes. Se você ficou com alguma dúvida, isso não há nenhum problema, porque isso é normal. Eu estudo profecia há anos e tenho muitas dúvidas também ainda. Então, porque são muitos simbolismos. Mas eu acho que a ideia principal foi passada aqui no estudo de hoje. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, William. Obrigado, irmãos, pela participação mais uma vez. Nós já vamos encerrar. Eu só gostaria de lembrá-los 2 pontos bem importantes. Você vai receber o material daqui a pouco para você reestudar em casa. Você vai receber também o formulário para você estar fazendo as suas perguntas e que a gente possa responder. E lembrando mais uma vez, né? Talvez nem todos estavam aqui quando a gente falou isso, mas agora na quarta-feira, às 7h30, às 19h30, nós teremos uma aula adicional onde iremos tratar do assunto específico do sábado e iremos abrir para outras dúvidas que você possa ter ao longo de todo o estudo. Então, ali a gente vai ter ali quase 1 hora, 45 minutos para tirar essas dúvidas que você pode ter. Então, por favor, faça planos de participar. Eu sei que é um dia adicional, você vai ter que andar 1 milha a mais aí, mas faça esse esforço, vai valer a pena. Anote as suas dúvidas aí durante a semana, amanhã, na segunda, na terça, na quarta, e traga essas dúvidas. É claro que nós talvez não saibamos responder todas elas, mas nós teremos o prazer de pelo menos tentar ajudá-lo, ou se não soubermos responder, indicar alguma fonte que você possa talvez pesquisar com mais profundidade, né? Não estamos aqui, novamente, como já falamos lá no início do estudo, sendo donos da verdade. Nós estamos apenas apresentando as doutrinas bíblicas para o tempo do fim. Então, eu faço votos de que você consiga participar conosco. Na quarta-feira, esperamos você às 7h30. E vou pedir, então, agora para que o William, por favor, termine com uma oração para a gente poder concluir o estudo dessa noite. Oremos. Eterno Pai, amado Deus, nós te agradecemos pela aula de hoje, pelo ensinamento da tua palavra. O Senhor aqui nos apresentou, ó Deus, as características da igreja verdadeira, do seu povo, não só ao longo hoje, mas as características ao longo da história. O seu povo guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Que assim seja a nossa vida, ó Pai. Nós queremos seguir, queremos sair dessa Babilônia, dessa confusão religiosa e queremos, ó Deus, ser fiéis aos teus mandamentos, fiéis à tua lei na nossa vida e queremos também testemunhar sobre Jesus. Queremos ser como ele, iguais a Jesus, queremos ter boas obras, queremos ser amorosos com as pessoas. Pedimos a Deus que isso se confirme na nossa vida. Faça de nós, ó Deus, ter essas características de Apocalipse 12:17 e de Apocalipse 14:12. Que o Senhor nos abençoe e prospere a nossa vida espiritual e que possamos ficar firmados nas verdades que temos aprendido. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amigos. Boa noite e nos vemos então na